Olá a todos e bem-vindos a mais Deep Dive. Mais um mergulho profundo. Exato. Tem temas fascinantes. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial. O famoso IA. IA. Que impacto é que tem nos negócios e na inovação? E temos aqui um documento Um documento. que nos vai guiar nesta O conversa. nosso mapa da mina. Exato. Para percebermos este mundo. O texto colado. Texto colado. Do texto colado começa logo a abrir com a revolução que a IA está trazendo para os negócios. É verdade e não é para menos. É verdade. É disruptivo. A capacidade de automatizar tarefas, prever tendências, personalizar experiências. E vemos isso em todo lado. Em todo lado. E o que é interessante O que achas interessante? é que não são só as grandes empresas a beneficiar. Exato. Startups e grandes corporações, Todas a tentar todas a tentar. beneficiar desta tecnologia. As assistentes virtuais, tipo o ChatGPT. Sim. A personalização que as plataformas de e-commerce usam. Os sistemas de recomendação das plataformas de streaming de música. IA em ação. Exatamente. IA em ação. Já que falamos em plataformas, Tipo. tipo Amazon e Spotify. Ó. São a prova de como a IA está a criar experiências mais envolventes para os utilizadores. Pois porque a Amazon usa inteligência artificial para recomendar produtos com base no teu histórico de compras. Exato. E o Spotify cria playlists personalizadas. Claro. Mas o que eu acho fascinante Diz-me. é ver como é que as startups também estão entrando na corrida. É sério? A desenvolver soluções super específicas. Que giro. Tipo IA para diagnóstico médico Uau! ou previsão de estoques. Impressionante. Imaginas o impacto. É muito grande, é muito grande. E até no mundo da música e do marketing digital. Música. E marketing digital. A IA está a deixar a sua marca. Pois a IA já ajuda os artistas a compor músicas Ah, sério? e a otimizar campanhas de marketing Incrível. com base em dados dos utilizadores. Incrível. A velocidade a que isso se está a aplicar É verdade. é incrível. E falando em velocidade, Então, o que o texto colado diz sobre velocidade? o texto colado também destaca alguns dos desafios que a IA coloca Desafio. aos negócios, especialmente no que toca à automação. A verdade é que existem receios compreensíveis Percebo. sobre o impacto da automação no mercado de trabalho. Sim, pois a questão é como é que nós conseguimos equilibrar a eficiência que a IA proporciona Sim. com a necessidade de proteger os empregos, É verdade. não é? E depois as questões éticas. As questões éticas. A IA levanta Sim, claro. privacidade, transparência e enviesamento algorítmico. Exato. São temas quentes São temas quentes. que têm que ser discutidos abertamente. Porque, por exemplo, plataformas que usam IA para personalizar conteúdos podem, sem querer, criar bolhas de informação, Pois é. impedindo os utilizadores de terem acesso a diferentes perspectivas. É um problema. É um problema. Porque limita o nosso acesso à informação e pode influenciar as nossas opiniões e decisões. E já agora o texto colado destaca algumas tendências que se avizinham. Tendências. Inteligência artificial generativa, aprendizagem profunda e automação de processos empresariais. Olha que interessante. As empresas que investem nestas áreas são as que mais crescem no mercado global, É verdade. o que diz muito sobre o potencial da IA. Sem dúvida, isso leva-nos a outro ponto. Dizem. As oportunidades de investimento. As tecnologias baseadas em IA representam uma oportunidade gigante, mas é preciso perceber os riscos e tomar decisões informadas. Claro. Não é? Não podemos investir às cegas. Analisar. Analisar. Ter cuidado, né? E já agora aproveito para destacar a importância da educação e da adaptação a esta nova realidade. Sem dúvida, os profissionais de hoje precisam de se adaptar Claro. e adquirir competências em IA para acompanhar as mudanças. E felizmente existem cada vez mais plataformas de formação que nos ajudam a fazer essa transição. É aproveitar as ferramentas que existem. E esta primeira parte da nossa Deep Dive sobre IA, o que achas que é importante retermos? Olha, eu acho que a principal mensagem é esta. A inteligência artificial já não é coisa do futuro, É verdade. é o presente. É o presente. Está a mudar a forma como vivemos, Sem dúvida. trabalhamos e interagimos com o mundo. É um momento fascinante. É. Concordo plenamente. Sem dúvida. E para continuarmos esta conversa, Sim, vamos avançar para a segunda parte da nossa Deep Dive. vamos a isso. Até já! Até já. E cá estamos nós de volta para a segunda parte da nossa Deep Dive sobre IA. Prontos para mais. Prontos para mais. Um mergulho. Na primeira parte, É verdade. vimos como a IA está a transformar os negócios e a criar novas oportunidades. Sem dúvida. Mas agora,
O quê? Gostava de explorar. Sim. Exemplos concretos Concretos. de sucesso. Exemplos. O texto colado menciona a Amazon e o Spotify. Sim. Mas que outros te vêm à cabeça? Olha, por exemplo, a Netflix usa a IA não só para personalizar as recomendações de filmes e séries, mas também para otimizar a produção, prevendo a popularidade de certos conteúdos antes mesmo de serem lançados. Interessante. É fascinante. Como é que a IA está a mudar a forma como consumimos entretenimento? E na saúde, os avanços são incríveis. Então, A IA já é usada para detectar doenças como o cancro, sério. com uma precisão cada vez maior. Que fica casa. O que pode revolucionar os diagnósticos e os tratamentos. Impressionante. E Voltando aos negócios. E pegando a questão dos investimentos. investimentos. Que conselhos darias a alguém Uhum. que quer investir em IA? Olha, e o primeiro conselho é muito simples. Faça sua pesquisa. Ok. É crucial perceber as diferentes áreas da IA, as empresas que estão na vanguarda da inovação. Sim. Os riscos associados a cada investimento. Claro. Não é. Não se trata apenas de seguir a onda da IA, mas sim de fazer escolhas estratégicas e informadas. Faz sentido. E, claro, diversificar a carteira, Claro. investindo em diferentes empresas e setores. Sem dúvida. É sempre uma boa prática. Boa prática. E na tua opinião, Sim. Que áreas da IA são particularmente promissoras para investimento neste momento? Olha, a IA generativa que nós mencionamos anteriormente Sim. tem um potencial enorme. Falamos de algoritmos capazes de criar conteúdos originais. É sério? Tipo música, imagens e textos. Uau. E imagina as possibilidades. E depois temos a robótica. Robótica que está a evoluir a um ritmo impressionante. Interessante. Com robôs cada vez mais sofisticados e capazes de interagir com o mundo real. Incrível. De formas que antes eram impensáveis. Robôs a trabalharem lado a lado com humanos Exato. em áreas como a saúde e indústria ou até no nosso dia a dia. Sem dúvida. Parece ficção científica. Mas talvez não esteja assim tão longe. E por falar em futuro, Sim. o texto colado também aborda a importância da educação e da adaptação à era da IA. O que achas disso? Olha, eu acho que é o aspecto mais importante. De que serve toda esta tecnologia se não estivermos preparados para usar de forma responsável É verdade? e ética, Sim. não é? É preciso garantir que a IA é usada para o bem da humanidade Claro. e que os seus benefícios são partilhados por todos. E não se trata apenas de aprender a programar ou a trabalhar com algoritmos. É preciso desenvolver o nosso pensamento crítico, Sim. a nossa capacidade de analisar a informação, É verdade. identificar potenciais problemas e tomar decisões conscientes. Sem dúvida. Ou seja, precisamos de ser cidadãos informados Exato. e participantes nesta nova era da IA. É isso mesmo. Certo. Certo? E que tipo de competências é que devemos desenvolver para prosperar neste novo mundo moldado pela IA? Olha para além das competências técnicas, Sim. que são importantes, claro. Claro. Precisamos de cultivar a criatividade, Criatividade. a capacidade de resolver problemas, inteligência emocional e adaptabilidade. Adaptabilidade. O mundo está em constante mudança. Sem dúvida. E nós precisamos de ser flexíveis, Sim. de nos adaptar a novas realidades e de estarmos sempre dispostos a aprender. Ou seja, a chave é estarmos em constante aprendizagem, Exatamente. abertos a novas ideias e dispostos a sair da nossa zona de conforto. Sem dúvida. Mas voltando à questão da responsabilidade na utilização da IA. Sim. Lembre-se do exemplo das bolhas de informação. Sim, lembro-me. Que outros aspectos devemos ter em conta para garantir uma utilização ética? Olha a questão do enviesamento algorítmico. O enviesamento. É fundamental. Os algoritmos são criados por humanos. Sim. E como tal podem refletir os nossos preconceitos, mesmo que de forma inconsciente. Sim. Imaginem um algoritmo usado para selecionar candidatos a um emprego, Sim. que discrimina sem querer candidatos de determinado gênero ou origem étnica. É um problema grave, Pois é. assustador. Mas como é que podemos combater esse tipo de enviesamento? É um desafio complexo, mas existem várias abordagens. Quais? Podemos começar por garantir a diversidade nas equipes que desenvolvem os algoritmos, para que diferentes perspectivas sejam consideradas desde o início. Desde o início? E depois é crucial testar e auditar os algoritmos regularmente, Sim. para garantir que não estão a perpetuar discriminações ou a tomar decisões injustas. A transparência é fundamental neste processo. Em relação à privacidade, Privacidade. é um tema cada vez mais sensível. Sim.
A IA coloca novos desafios à proteção dos nossos dados. Pois, porque os algoritmos de IA precisam de dados para aprender. Sim. E para funcionar. Exato. E essa recolha e utilização de dados pode ter implicações na nossa privacidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Que medidas concretas podemos tomar para proteger a nossa privacidade na era da IA? Olha, existem várias coisas que podemos fazer. Como que? Podemos, por exemplo, informar-nos sobre as políticas de privacidade das empresas que usam os nossos dados. Ler os termos e condições com atenção. E optar por não partilhar certas informações se não nos sentirmos confortáveis. Também podemos usar ferramentas que nos permitem controlar a nossa pegada digital. Sim. E gerir as nossas preferências de privacidade. E, claro, é importante estarmos atentos à legislação e às medidas que estão a ser tomadas a nível governamental para regular a utilização da IA e proteger os cidadãos. Falando nisso, o que é que está a ser feito a nível governamental para regular a utilização da IA e proteger os cidadãos? A União Europeia, por exemplo, Sim. está a desenvolver um conjunto de regras para garantir a utilização ética e responsável da IA. A ideia é criar um quadro legal que proteja os direitos fundamentais dos cidadãos, sem impedir a inovação. É um equilíbrio difícil, É um equilíbrio delicado, mas fundamental. Mas fundamental. E para terminarmos esta segunda parte da nossa Deep Dive, Sim. Gostava de deixar uma questão para reflexão. Como é que podemos garantir que os benefícios da IA são partilhados por todos? E não apenas por uma elite tecnológica. Boa questão. É uma boa questão. Como é que podemos democratizar o acesso à IA e garantir que todos beneficiam do seu potencial? É a pergunta de $1 milhão. E para discutirmos a fundo, vamos avançar para a terceira e última parte da nossa Deep Dive. Chegamos então à terceira e última parte da nossa Deep Dive sobre inteligência artificial. A última. E na segunda parte, Exato. ficamos a pensar em como garantir que os benefícios da IA são para todos. Sim. E não apenas para uma pequena elite tecnológica. É um desafio. É um desafio enorme. A democratização da IA é um tema crucial. É verdade. Se queremos que a IA seja uma força positiva para a humanidade, sem dúvida, temos que garantir que todos tenham acesso aos seus benefícios. Claro. Mas como é que podemos fazer isso na prática? O Tá Descolado fala na educação. Sim. Mas que outras medidas podemos tomar? Que outras medidas? Para criar um acesso mais equitativo a IAs. E garantir que ninguém fica para trás nesta nova era tecnológica. Olha, a educação é fundamental, não há dúvida. Sim. Temos que garantir que todos tenham acesso à formação. Sim. Desde a educação básica até a formação profissional. Certo. Mas, para além disso, Sim. é preciso investir em investigação e desenvolvimento para criar soluções de IA que respondam às necessidades de diferentes grupos sociais. Soluções que sejam acessíveis, compreensíveis e relevantes para todos. Para todos, independentemente da sua localização, condição econômica ou nível de literacia digital. E como é que podemos envolver a sociedade neste processo? Boa pergunta. Não podemos deixar as decisões sobre o futuro da IA apenas nas mãos de empresas e governos. Claro. Precisamos de uma abordagem mais participativa. Mais abrangente. Que inclua a voz dos cidadãos. Dos cidadãos. Dos especialistas. Sim. E das organizações da sociedade civil. Sem dúvida. É preciso promover o debate público. O debate. Sobre a IA. Exato. Criar espaços para discussão. Espaços de discussão. Que é a partilha de informação. Sim. E as plataformas digitais podem ter um papel importante neste processo. Pois podem. Facilitando o acesso à informação. Informação. Ferramentas de aprendizagem. E a comunidades online. Dedicadas à IA. Exatamente. E por falar em plataformas digitais, como podemos usar a IA para combater a desinformação e o discurso de ódio online. São problemas cada vez mais prementes. São. E a IA pode ser uma ferramenta poderosa de os combater. Sem dúvida. Mas também levanta questões éticas importantes. Sim, a IA pode ajudar a identificar e a remover conteúdo prejudicial. Sim. Mas é preciso ter cuidado para não cairmos na censura. É um equilíbrio difícil. É preciso encontrar esse equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção da verdade. E isso exige transparência, responsabilidade
e um debate público informado. Sem dúvida. Outro tema que me preocupa é a manipulação. Manipulação. Como podemos garantir que a IA não é usada para influenciar as pessoas e manipular as suas decisões? É verdade, já vimos casos de utilização de IA para fins políticos. Exato. E isso levanta sérias preocupações éticas. Sérias preocupações. A manipulação através da IA é um risco real. Especialmente com o avanço da IA generativa, que permite criar conteúdos falsos cada vez mais realistas. Cada vez mais. A educação e a consciencialização são essenciais para que as pessoas aprendam a identificar e a resistir a tentativas de manipulação. E, por fim, gostava de abordar a questão do impacto da IA no mercado de trabalho. Há quem diga que a IA vai destruir empregos, enquanto outros acreditam que vai criar novas oportunidades. É verdade. Qual é a tua perspectiva? Eu acho que a IA vai transformar o mercado de trabalho. Sem dúvida. Sim. Algumas profissões vão desaparecer, mas outras vão surgir. É verdade. A chave é a adaptação. Precisamos de estar preparados para aprender novas competências. Novas competências. E abraçar as oportunidades que a IA nos oferece. Que tipo de oportunidades achas que a IA vai criar? Olha, a IA vai criar oportunidades em áreas como a análise de dados. Análise de dados. A programação. A programação. A cibersegurança. A cibersegurança. A robótica. A robótica. E a inteligência artificial em si. E a própria IA. Mas para além das áreas técnicas, sim, a IA também vai impulsionar a procura. A procura por profissionais com competências transversais. Como a criatividade. A resolução de problemas. Resolução de problemas. A comunicação. Comunicação. E a colaboração. Ou seja, a IA não é uma ameaça. Não. Mas sim uma oportunidade. Uma oportunidade. Para criarmos um futuro melhor. Um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos. Que excelente. Aí é uma ferramenta poderosa e cabe-nos a nós usá-la de forma consciente e responsável para construirmos o futuro que queremos. E que mensagem final gostaria de deixar aos nossos ouvintes? A mensagem que eu quero deixar é esta. Informem-se sobre a IA. Participem no debate público. Participar. E exijam que a IA seja usada para o bem comum. Para o bem comum. Só assim é que nós podemos garantir que a IA se torna uma força positiva para a humanidade. Que excelente mensagem. Obrigada. Acho que é a forma perfeita de terminarmos. Essas Deep Dive. A nossa Deep Dive. Obrigado por nos teres acompanhado nessa viagem pelo mundo da inteligência artificial. O prazer foi meu. E para quem quiser saber mais sobre esse tema fascinante. Sim. Recomendamos que consultem o texto colado. No texto colado. Vão encontrar lá muita informação interessante. Sim. E claro, continuem acompanhando o Deep Dives para mais conversas sobre temas que moldam o nosso mundo. Até a próxima.